Pensa só, alugar um carro, pedir uma xícara de açúcar para o vizinho, deixar o casaco no guarda-volumes de uma festa. O que é que essas coisas todas têm em comum? Bom, no fundo, todas elas são contratos civis. É isso mesmo. A gente faz esses acordos o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. Hoje, a gente vai desvendar a lógica por trás deles e entender como o direito organiza essas relações tão comuns do nosso dia a dia. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos ter uma visão geral para sacar a regra de ouro que separa os contratos. Depois a gente mergulha nos tipos de empréstimo, nos contratos de depósito e, claro, nos de serviços. E, por fim, a gente junta todas as peças para ter uma visão completa e fechar o raciocínio. Bora lá! Certo. Antes da gente começar a falar de nomes como comodato, mútuo, calma. Primeiro, a gente precisa entender o princípio que organiza todo esse universo. E acredite, tudo começa com uma pergunta bem simples. Pensa comigo por um segundo. Um livro, aquele específico, talvez com as suas anotações, e do outro lado, uma xícara de açúcar, que vai ser usada, vai sumir. A resposta parece óbvia, né? Claro que não é a mesma coisa. Pois é. Essa nossa intuição já é a chave para a distinção jurídica mais importante que a gente vai ver agora. Pro direito, o livro é o que a gente chama de coisa infungível. Ou seja, um item único, insubstituível, que tem que ser devolvido exatamente como foi pego. Já o açúcar é uma coisa fungível. Ele pode ser consumido e o que importa é devolver outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Se você entender essa diferença de verdade, todo o resto do nosso papo vai fazer muito mais sentido. Agora que a gente tem essa base sólida, vamos para a nossa primeira grande categoria, os contratos de empréstimo. Em todos eles, alguém cede alguma coisa para outra pessoa. Mas, como a gente vai ver, o tipo de bem e, principalmente, se tem dinheiro envolvido, muda completamente o nome e as regras do jogo. Começando pelo mais famoso de todos, a locação. Pensa em alugar um carro, um equipamento, até um imóvel. A coisa é infungível, é aquele carro específico com aquela placa, e o uso é temporário e, o mais importante, é pago. Se tem pagamento pelo uso de algo que não dá para substituir, pode apostar. Estamos falando de locação. Mas se o empréstimo dessa mesma coisa infungível for de graça? Aí o nome do contrato muda, vira comodato. É o famoso empréstimo de amigos, sabe? Quando você empresta um livro ou deixa um amigo usar seu apartamento na praia sem cobrar um centavo. É um contrato que nasce da confiança, da amizade. Então, para resumir a ópera, a única diferença crucial entre locação e comodato é a grana. Locação é paga, tem aluguel. Comodato é de graça, é um favor, simples assim. Os dois tratam de coisas insubstituíveis, mas é a presença do dinheiro que define qual contrato é qual. E essa história de ser um favor baseado na confiança tem uma consequência jurídica bem séria. A lei exige um nível de cuidado altíssimo. Pense numa situação drástica, tipo um incêndio. A lei diz que a pessoa que pegou o bem emprestado tem o dever de salvar primeiro o bem do amigo, antes de tentar salvar as suas próprias coisas. Pois é, o negócio é sério e mostra o peso desse contrato gratuito. Certo, já falamos do livro. Mas e o açúcar? O que acontece quando a gente empresta algo que vai ser consumido? Bom, aí a gente entra num mútuo. É um empréstimo de coisas fungíveis, dinheiro, comida, grãos. E aqui a virada de chave é a seguinte: a propriedade da coisa é transferida. Quem recebe um empréstimo vira o dono daquilo e o risco a partir daquele momento passa a ser todo dele. Isso nos leva a um princípio famoso em latim, res perit domino. Traduzindo de forma simples, a coisa perece para o dono. Como no mútuo a pessoa que pegou o emprestado vira a dona, se o dinheiro for roubado ou a comida estragar, o prejuízo é dela. Não tem desculpa. Ela ainda vai ter que devolver um valor ou uma quantidade equivalente. Beleza. Já vimos contratos para usar, contratos para consumir, mas e se o objetivo não for nenhum desses? E se a ideia for simplesmente guardar alguma coisa em segurança? Aí a gente muda de prateleira e vai para o contrato de depósito. O depósito é exatamente isso que o nome diz. Você entrega um bem móvel para alguém e a única função dessa pessoa é guardar e devolver quando você pedir. Pensa na chapelaria de uma festa, no guarda-volumes do supermercado ou num cofre de banco. A finalidade é uma só, a custódia, a guarda. Se a pessoa usar o bem sem permissão, ela está quebrando o contrato. Mas aqui vem a pegadinha. A pergunta que conecta tudo que a gente viu até agora. E quando o que a gente deposita é uma coisa fungível? O exemplo perfeito é o dinheiro que a gente bota na conta corrente do banco.
Será que o banco tem a obrigação de guardar exatamente aquelas mesmas notas que você entregou? A resposta, claro, é não. E é aqui que a lógica do direito fica interessante. Esse tipo de situação tem um nome especial: depósito irregular. Como o bem é fungível e o banco vai usar aquele dinheiro, a lei é esperta e diz: opa, isso aqui na verdade se parece muito mais com um mútuo. Na prática, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco e ele fica com a obrigação de te devolver a mesma quantia. Faz todo sentido, né? Agora vamos mudar o foco. Até aqui falamos de coisas. Agora vamos falar do fazer humano, dos serviços. E a grande diferença aqui não está no tipo de bem, mas no tipo de obrigação. A pergunta de ouro é: a pessoa foi contratada para se esforçar ou para entregar um resultado final? A diferença é brutal e está toda aqui. Na prestação de serviço, o que se contrata é a atividade, é o esforço. É uma obrigação que a gente chama de meio. Pensa no trabalho de um médico ou de um advogado. Eles prometem usar todo o seu conhecimento, mas não podem garantir a cura ou a vitória no processo. Já na empreitada, o papo é outro. O que se contrata é a obra pronta, o resultado. Pensa na construção de uma casa. O foco muda totalmente da atividade para o resultado final. E com isso, o risco também troca de mãos. E um detalhe muito importante sobre a prestação de serviços no nosso Código Civil: ela tem um prazo máximo de 4 anos. Por que isso? A ideia é bem nobre: proteger a liberdade de quem presta o serviço, evitando que a pessoa fique presa num vínculo eterno, algo que poderia até parecer uma forma de servidão. E falando em empreitada, especialmente na construção, tem uma regra de prazo que confunde muita gente, mas vamos simplificar. Funciona assim: o construtor entrega a obra. A partir daí, começa a contar uma garantia de solidez de 5 anos. Se aparecer um problema estrutural nesse período, o dono da obra tem mais 180 dias, contados do dia em que ele viu o defeito, para entrar com uma ação na justiça. É um prazo dentro do outro, e é crucial entender essa dinâmica. Ufa! Vimos um monte de peças soltas desse quebra-cabeça, né? Agora, na nossa última parte, chegou a hora de juntar tudo. Vamos ver como esses conceitos todos se conectam e formam um sistema que, no final das contas, é bem lógico e coerente. E aqui está o nosso mapa final. Tudo se encaixa. É só seguir a lógica. Qual é a finalidade do acordo? É para usar? Ok. O bem é infungível? Então vai ser locação, se for pago, ou comodato, se for de graça. A finalidade é o consumo de um bem fungível. Então, o contrato é o mútuo. Se for para guardar, depósito. Se for uma atividade, a gente olha se é de meio ou de resultado, para saber se é prestação de serviço ou empreitada. Viu? A lógica é consistente? Para garantir que os pontos mais importantes ficaram bem claros, vamos para uma rodada rapidinha de perguntas e respostas, atacando as dúvidas que mais aparecem sobre esses temas. E aqui vão as respostas diretas ao ponto. 1. No comodato, quem pegou emprestado é quem responde pela destruição, por causa daquele dever de cuidado super elevado. 2. Dinheiro no banco não é depósito comum, é um depósito irregular e por isso segue as regras do mútuo. E 3. Na empreitada, 5 anos é o tempo de garantia para um defeito aparecer e 180 dias é o tempo que se tem para processar depois que ele aparecer. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Dá uma olhada para o seu dia hoje. Desde pegar um transporte, comprar um café, até pedir um carregador emprestado para um colega. Qual desses contratos que a gente conversou esteve presente na sua rotina? Funcionando ali, quietinho, por trás das ações mais comuns. A lei, no fim das contas, está em tudo.